Então, vou estar compartilhando a minha tela para ficar fácil de vocês acompanharem e também depois o pessoal acompanhar na aula que eu vou estar postando, tá bom? Então, sejam bem-vindos para estar se envolvendo e aprendendo um pouquinho de configuração ponto a ponto dentro do VMware. Eu vou estar usando o VMware, mas poderia também estar utilizando aí o VirtualBox, né, para fazer esse tipo de serviço, ou até mesmo o VirtualPC, apesar de eu não gostar muito do VirtualPC, mas dá para fazer também com ele com Hyper-V, tá? Dentro do meu ambiente, há máquinas, então tenho aqui algumas máquinas já configuradas em rede, e eu quero configurar esse WinXP aqui, olha, que eu tenho, do terceiro Win, turma B, que é a turma de vocês, em redes, tá? Então, eu quero colocá-la na rede, que ela não está participando da rede ainda. Dentro do WinXP 1, se nós clicarmos aqui no iniciar, no botão direito, explorar, eu consigo enxergar, ou vamos falar assim, mapear, né, o estado da rede. Ou seja, eu vou conseguir ver todas as máquinas que eu criei. Eu tenho o grupo de trabalho, tá? E as máquinas que eu configurei, olha, tá? Então, eu tenho acessível a unidade C, do PC1, acessível à unidade C do PC2, e assim em diante. A ideia é fazer bem nas máquinas que a gente vai estar trabalhando agora, tá? Então, para que isso tudo dê certo, eu vou, eu vou configurar a minha máquina, tá? Lembrando que para configurá-la, eu tenho que ativar do acesso ao TCP/IP. Então, eu tenho aqui, ó, protocolo TCP/IP. Você vai ativar sempre marcando a opção mostrar ícone. Na versão do XP, é necessário marcar essa opção para que apareça esse ícone aqui embaixo. Se você não fizer isso, ele não permite você acessar pelo ícone. Você tem que abrir pelo Explorer, tá? Na versão do 2000, da versão 7 do Windows, a versão 8, 8.1, 10 e 11, não precisa fazer isso. Nessas versões é necessário, senão não dá certo. Legal? O zoom, dentro da máquina virtual, eu não consigo aumentar o zoom normalmente, por causa do teclado, que ele coloca o teclado virtual, eu não estou usando o virtual. Então, sempre que eu quero aumentar o zoom na máquina virtual, eu venho na barra aqui embaixo, tá? Pressiono a tecla do em key Windows, né? E eu posso diminuir ou aumentar com mais ou com menos, tá? Então, sempre vai ver que quando eu for aumentar, eu vou ter que descer a minha barrinha de tarefas, a minha barrinha de iniciar embaixo, senão não consigo acessar, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu fechar esse aqui, eu estou mexendo aqui, que eu não vou precisar nele, tá? É, Vou na máquina virtual, vou essa XP3, tá? Que é do terceiro Info. Eu acho que essa máquina não está configurada em rede, eu vou só configurar, vou ver o detalhe dela, se está configurado ou não na rede. Observe que aqui embaixo, onde está meu cursor, não tem nenhum ícone para acessar a minha rede, nas propriedades dele. Então, o que que eu faço? Olha, vou lá no botão iniciar, clico no botão direito, tá? Ó, explorar. Então, para acesso nas configurações, eu posso fazer em qualquer versão desse jeito, tá? Tanto do XP, como do 7, do Windows 10, do Windows 11, posso fazer tudo desse jeito. Essa partezinha que eu tenho do meu Windows Explorer, eu costumo minimizar para não ficar me atrapalhando, poluição visual, né? Não ficar aquele monte de opção de pastas. Venho aqui, ó, meus locais de rede, clico no botão direito, vou em propriedades, conexão local, clico no botão direito, propriedades novamente. TCP/IP, propriedades. Ó, essa máquina, ele está como obter o endereço automaticamente, usando o DNS. Na hora que a gente usar o configurar o Windows Server, que a ideia futuramente é configurar o Windows Server, aí eu vou ensinar vocês a configurar para, na hora de obter o IP também, da DNS, configurar no roteador o número do IP que eu quero que ele acesse, tá? Que é bem interessante isso. Você pode delimitar para ele uma faixa de IP na classe C para que ele possa estar acessando. Legal?
Vou usar o TCP/IP, lembrando que eu estou trabalhando com classe C. Para quem não lembra, 192.168.0.0 até 192.168.0.255, eu tenho possíveis 256 hosts. Então, dela a gente pode transformar depois para binário, e à medida que a gente vai descendo a máscara 255, a gente vai configurando para os octetos a quantidade de hosts que a gente pode trabalhar numa rede. Coisa que nós já vimos também no começo, né? Que eu falei um pouquinho com vocês, como calcular, converter número TCP/IP para binário ou vice-versa, em aulas anteriores, tá? Então, vou colocar um endereço 192.168. Eu vou trabalhar no nível de rede, tá? 1, e vou colocar para minha máquina, eu vou reservar para broadcast, para roteador gateway, tá? E algumas outras coisas mais, do 0, do 10 até o 19, tá? Então, vou deixar isso sem colocar nada de endereço. E do 10 até o 1.255, aí, 255, eu vou estar trabalhando com os níveis de host, níveis de rede. Nessa brincadeira, eu já estou trabalhando já com algumas máquinas penduradas na minha rede. Então, eu imagino que se eu não me engano, do 1.10 até o 1.17, eu já tenho máquinas configuradas na rede. Então, eu vou jogar isso aqui para 1.18. Quando você for fazer o seu, eu aconselho você fazer o 92.168.1.10. E aí outra máquina, 92.168.1.11. 192.168.1.12. E assim sucessivamente. Tá bom? A máscara para o padrão 255.255.255.0. Lembrando que aqui eu tenho os níveis. Esses três primeiros octetos eu tenho níveis de rede. E aqui eu tenho o meu host. Tá? Então, estou especificando que eu tenho na minha rede possíveis 256 rushes. Por quê? O zero conta. Então, 0, 1, 2, 3 até o 255 dá um total de 256 rushes possíveis. Tá? O meu gateway, eu vou colocar o endereço do meu roteador. Eu posso buscar o endereço do roteador que está lá no meu roteador e eu posso no roteador também configurá-lo. Nota que roteador a gente não mexeu em configurações ainda. A gente vai mexer ainda, aprender a configurar roteadores. Tá? Então, a gente ainda vai aprender a mexer com a parte de setup do roteador. Eu vou colocar aqui um fictício, 192, tá? Vou só clicar aqui que dentro do VMware às vezes dá um chute no teclado. 192.168.1, tá? A ideia é criarmos o Windows Server, uma máquina virtual, e utilizar o endereço dele como servidor DNS preferencial. Então, como eu não tenho ainda o Windows Server, vou deixar ele sem marcar, tá? Clico no OK, ó. Clico no mostrar ícone na minha área de notificação, lembrando, tá? Se eu não marcar essa opção aqui, ó, mostrar ícone na área de notificação, eu não consigo, eu não vou conseguir aqui trabalhar tanto pelo atalho. Tá? Vamos lá. Olha só. Então, eu vou marcar essa opção, mostrar ícone de notificação. Clico e ele vai aparecer aqui para aqui, ó, o íconezinho. Tá bom? Então, a partir de agora, ó, eu não preciso mais utilizar o Windows para as configurações. Basta vir aqui, olha, dar um clique e soltar. Eu já acesso a propriedade, eu consigo acessar protocolo TCP/IP e eu consigo configurá-lo normalmente. Tudo bem até aí, né? Olha, acho que está tranquilo, ó. O que eu vou fazer agora? Vou configurar.
por enquanto. Vou para iniciar aqui embaixo. Meu computador, clico com o botão direito no ícone meu computador, propriedades, nome do computador, tá? Alterar. Então, grupo de trabalho, eu estou trabalhando com ETEC. Se eu colocar ETEC 1, ETEC 2, ETEC 3, por exemplo, eu não consigo fazer com que ele fique tudo no mesmo grupo, então não fica acessível para mim, tá? Então, para que eu tenha isso tudo acessível, que as máquinas consigam mapear, máquinas ou máquinas, trabalhando, não tem o server pronto, tá? Então, grupo de trabalho. Vou colocar isso. Poderia colocar também o nome. Para tudo é continuar. Então, na brincadeira, de 5 máquinas, parte de liberar ou não uma determinada unidade, colocar uma unidade compartilhada na minha rede e as outras unidades, de repente, tudo bloqueada para a pessoa não acessar, onde que, de repente, pode ser compartilhado arquivos do Word, arquivos do Excel, PowerPoint, ou até mesmo outros tipos de arquivos, né, a nível pessoal, tá bom? Então, configurei, vou lá no iniciar, ó, botão direito, explorar. Esse local, perder distância, botão direito do mouse, compartilhamento de segurança. Aí ele vai te perguntar aqui, se você sabe que há risco, lógico, você está cansado de saber que se você deixa disponível a unidade C, né, está deixando aberto para outra pessoa poder entrar de repente e fazer alguma coisa. Mas como nós estamos aprendendo, eu entendo que é um risco que eu vou ter que correr agora para poder entender como que funciona o processo. Então ele fala, se você sabe que existe risco, mas eu vou fazer aí, clique aqui, eu vou clicar. Ele tem um assistente, eu particularmente eu não gosto de usar. Pergunta que unidade eu quero compartilhar. Tá?
Está fechando esse diversos livros de algum determinado setor. Lembrando que tem uma rede da ponta, é uma rede onde tem nossa satisfação de usuário, defeito de hábitos, no papel grande, e você vai dar usuário para as pessoas. Todo mundo vai ter ó, essa só máscara de teste, que eu queria. Ó, deixa ó, inicial. E se perder na internet, tudo demais. Eu quero colocar Rush On, Mark Way. Tá, ó. Botão direito para tentar mapear lá, ó. Explorar os locais de rede, deixa eu dar rede de Microsoft Windows. Vamos ver se ele vai estar mapeando normal. Opa, beleza, olha. Rede conectada. Eu estou na rede agora. É, vamos fazer um teste de conteúdo. A máquina está acessível. Se por acaso não daria certo, por quê? Eu comecei a mapear minha rede do 1.10 até o 1.17. Isso quer dizer que o 1.5 não existe. Como ele não existe, olha, está dando erro. Tudo bem? Entendido isso? Até que tranquilo, né? Acho que dá para aula, lá as máquinas.